a matemática e a filosofia da literatura. A literatura é uma das formas mais antigas e populares de arte, que envolve a criação de histórias e narrativas por meio da palavra escrita. A matemática e a filosofia podem ser aplicadas na análise e na compreensão da literatura de várias maneiras. A matemática é frequentemente utilizada na análise literária para identificar padrões e estruturas nas narrativas. Por exemplo, os estudiosos da literatura podem usar a teoria dos conjuntos para identificar padrões de repetição e simbolismo nos textos. A teoria dos grafos, por sua vez, pode ser usada para mapear as interações entre personagens e eventos em um romance ou conto. A matemática também pode ser usada para analisar a estrutura dos poemas. A poesia, em particular, pode ser estruturada de maneira matemática com um padrão de rima ou um esquema métrico. A análise métrica pode ajudar a identificar a estrutura do poema e entender como o poeta utiliza a linguagem para criar significado. A filosofia da literatura, por sua vez, lida com questões mais profundas relacionadas à natureza da literatura e do papel que ela desempenha na sociedade. A filosofia da literatura explora questões como a relação entre a arte e a verdade, a ética da representação de personagens e eventos na ficção, e a função da literatura na formação de identidades culturais. Uma questão fundamental da filosofia da literatura é o que torna a literatura valiosa. Algumas teorias argumentam que a literatura é valiosa por sua capacidade de criar experiências estéticas e emocionais, enquanto outras teorias se concentram na capacidade da literatura de fornecer insights sobre a condição humana. Outra questão importante na filosofia da literatura é a relação entre a literatura e a realidade. A literatura é frequentemente vista como um meio de representação da realidade, mas a natureza da representação literária pode ser distorcida e transformada. A filosofia da literatura também lida com questões de poder e controle, como o papel da literatura na criação e manutenção de ideologias e narrativas culturais. Em resumo, a matemática e a filosofia são ferramentas poderosas para analisar e compreender a literatura. A matemática pode ser usada para identificar padrões e estruturas nas narrativas e na poesia, enquanto a filosofia da literatura nos ajuda a entender as implicações mais profundas da literatura na cultura e na sociedade. Juntas, essas duas áreas de estudo nos ajudam a obter uma compreensão mais profunda da literatura e de seu papel na vida humana.